Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2024, de 2025. Meu Deus, eu tô que repito 2024. Que é isso? 2025. E nós estamos aqui de volta para continuar a leitura bíblica, hoje lendo 2 Samuel, capítulo 6. E aí eu já convido você a pegar sua Bíblia, abrir em 2 Samuel capítulo 6 e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Mas antes, aquele convite, deixe seu pedido de oração nos comentários deste vídeo para nós orarmos juntos aí nos próximos encontros nossos por aqui, tá bom? E dê uma lida nos pedidos de oração que os outros irmãos deixam para você orar nas suas orações particulares. O convite é: vamos nos unir nesta grande corrente de oração uns pelos outros. E hoje nós vamos então ler a 2 Samuel capítulo 6, que diz: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Davi agora está estabelecido em Jerusalém, agora ele tem um palácio. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá em Judá para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Levar a arca para Jerusalém. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Então, da casa de Abinadab, onde a arca estava nessa época, agora ela está sendo transportada para Jerusalém. Estes dois filhos de Abinadab aí, o Uzai e o Aiô, estão conduzindo a arca. E detalhe, puseram a arca num carroção. Isso não vai dar certo. Versículo 5: Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Então, fazendo uma grande festa. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzai esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzai por seu ato de irreverência, por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Que tragédia! E que banho de água fria na festa de transporte da arca, de mudança da arca. Lá da casa do Abinadab para Jerusalém. Uzai morreu ali ao lado da arca perante Deus porque tocou na arca. Mas não foi só por causa disso, é porque fizeram a coisa errada. Não observaram adequadamente a lei de Deus dada por Moisés. A lei dizia que a arca só podia ser transportada, ela tinha uns travessões nas laterais e ela só podia ser transportada por homens levitas, levando a arca aos ombros. Precisamos ficar atento ao que Deus diz na sua palavra. Não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. É Deus quem diz como ele quer ser servido e cultuado. Davi e seu povo estavam com as melhores intenções, mas o relacionamento com Deus não é feito de melhores intenções. Acima das melhores intenções tem que estar a obediência ao que Deus manda. É isso que Deus quer dizer. Isso vale para nós ainda. Isso está aqui, faz lembrar Jesus dizendo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Resultado, o Uzai está morto.
Verso 8. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Perez Uzá, que significa destruição de Uzá. O lugar ficou conhecido por este nome aí. Verso 9. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Só um momento. Ele teve medo. Deus é para ser temido e reverenciado e respeitado e obedecido. Às vezes nós tratamos as coisas de Deus de maneira muito de qualquer jeito, e esse tipo de coisa não é aceitável para o nosso Deus. O Todo-Poderoso é santo e perfeito. Versículo 10. Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. Interessante, o Obed-Edom era de Gate, cidade dos filisteus. Não se diz se ele era filisteu, provavelmente ele era um levita que havia morado lá com os filisteus, porque a arca tinha que estar aos cuidados dos levitas. E o texto continua dizendo: a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Parece até contraditório. Numa festa de transporte da arca, um servo de Deus é morto porque não teve a adequada reverência, e serve de lição para o povo de Deus de que não pode fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. E aí levam para a casa do Obed-Edom aquela arca. Ela fica apenas 3 meses e num tão curto espaço de tempo é perceptível a bênção de Deus sobre aquela casa. Verso 12. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Nova tentativa de levar a arca para Jerusalém. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Agora sim, são homens, provavelmente levitas, com certeza levitas, transportando a arca sobre os ombros como Deus havia ordenado. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, a festa aconteceu. Agora é feito da maneira correta. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. A Mical era granfina, filha de rei, se achava granfina e achou que Davi estava se humilhando perante o povo, dançando na presença do Senhor daquele jeito. Tinha que manter a compostura. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor, agora em Jerusalém. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. A arca está em Jerusalém. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Olha, ela se achou no direito de meter uma bronca no Davi. A Mical, a princesa, a filha do Saul, e agora era uma das rainhas aí, mulher de Davi. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel,
Perante o Senhor celebrarei, me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E aí Davi nem tinha sido escrito ainda, mas a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado e aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Então Davi estava tomando a atitude certa. E olha o versículo final deste capítulo. Olha o versículo final. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. O castigo foi a desonra. Uma mulher que não tinha filhos naquela época era considerada uma desonra. Era considerada uma maldição de Deus. E ela não teve filhos até o dia da sua morte, né? Que situação triste, né? De uma pessoa que se tornou arrogante. Não sei se ela foi toda a vida assim, a Mical, mas era uma mulher arrogante, soberba, que não conhecia a humildade. E Davi é um exemplo de que para servir ao povo de Deus nós precisamos de humildade, para servir-nos uns aos outros na presença do Senhor. Amém, povo de Deus? Vamos orar? Os pedidos aqui estão, eu vou reler para os irmãos como eu faço todo dia. Oremos pela irmã Nájila para que seja chamada para ocupar a sua função no concurso que passou. Oremos para uma porta de trabalho para o seu esposo, irmão Julião. Oremos pela saúde da irmã Lídia, pela fé, que Deus preserve no coração. Da irmã Valderice também, que está em tratamento médico, que oriente os médicos. A irmã Letícia, a irmã Valderice precisa de uma cirurgia, que Deus abra as portas para que se realize. Oremos pela saúde da irmã Letícia. Oremos pela salvação da família da irmã Raquel. Oremos pelo retorno dos filhos da irmã Maria Luzimar e pela saúde dela e do irmão Raimundo Nonato. Oremos pela salvação da família da irmã Silvia. A irmã Lucinalva pede pelos seus irmãos, especialmente pelo Luiz Henrique. Oremos por isso. Eu estou sempre lendo esses pedidos para você, quando estiver na sua oração pessoal, aí lembrar dos pedidos e também orar na sua oração particular. O irmão Francinaldo pede pela cirurgia dos olhos do seu pai, José Norato. A irmã Iraci pede pela saúde dela mesma e do seu esposo, irmão Luiz. A irmã Raquel pede pela sua mãe, dona Nair, idosa, com Alzheimer. E pelas cuidadoras que têm que cuidar da mãe lá, para que não haja conflitos entre elas. A irmã Aldair pede pela sua própria saúde. A irmã Marlene pede pelo retorno dos seus filhos para os caminhos do Senhor. Eu continuo pedindo oração pelo meu primo Alex, pela cirurgia que ele precisa fazer, para que tudo se encaminhe. A irmã Raquel pede pela restauração do casamento da Patrícia, do Gilvan, também do Paulo e da Marlene, e ainda, deixa eu achar aqui, a irmã Raquel, da Joyce e do André. Oremos por estas pessoas, né, por estes casais. Também a irmã, deixa eu olhar aqui, a irmã Ana Lúcia, lá de Comé, pede pela sua filha Ana Beatriz, para que ela cumpra todo o propósito de Deus para a sua vida, conquiste, né, sua carreira, seus sonhos, seus projetos. A irmã Beatriz pede pela sua mãe que está na UTI. Eu tenho pedido para a irmã Beatriz, vendo um vídeo desse, nos dar notícia da sua mãe. Já faz alguns dias que ela fez esse pedido. Ok, a irmã Lourdes, grata pela restauração da sua irmã Raimunda, né, que estava sem conseguir andar, já idosa. A irmã, deixa eu ver, são estes os pedidos de oração que eu tenho aqui, tá bom? Vamos orar? Vamos orar neste momento? Se você puder, feche os seus olhos e se una conosco neste momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, Senhor, pela noite de paz, pelo sono tranquilo, pela proteção com que o Senhor nos cerca. Muito obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia suprido nossa mesa, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. Muito obrigado a Deus pelo novo dia, a nova oportunidade de novas realizações, de novos aprendizados.
Ó Deus, novas experiências. Ó Deus, muito obrigado, meu Deus, por todas as incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado, inclusive a bênção de poder começar um novo dia aqui, alimentando o nosso espírito com a sua palavra, unindo-nos uns aos outros em oração, nesta grande corrente de oração em que o seu povo busca a sua face. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos pedidos que aqui foi apresentado. Oramos pela irmã Nájila, para que ela seja chamada para a vaga do concurso para o qual foi aprovada. Pedimos oportunidade de emprego para o irmão Julião, pedimos saúde para a irmã Lídia, ó Deus, bem-estar, fé. Para a irmã Valderice, ó Deus, guia os médicos, abre as portas para que ela faça a cirurgia, se essa é a sua vontade, para lhe dar uma solução definitiva. Oramos pela saúde da irmã Letícia, pela saúde do irmão José Norato, que tem que fazer uma cirurgia nos olhos, abre-lhe as portas para que isso se concretize. Clamamos pela saúde da irmã Maria Luzimar e do seu esposo, irmão Raimundo Nonato, já avançados em idade. Ó Deus, preserva a lucidez do meu irmão Raimundo Nonato, permita que ele lembre-se de Cristo e do seu sacrifício na cruz no lugar dele. Ó Deus, clamamos pela mãe da irmã Beatriz naquela UTI, visita com o seu poder. Peço pelo Alex, abre as portas para que aquela cirurgia, segundo a sua vontade, se realize e lhe proporcione bem-estar. Rogamos, meu Pai, por aqueles que são nossos familiares que estão afastados dos caminhos do Senhor. Irmã Raquel pede por alguns casais que o casal ou um dos cônjuges não serve a Cristo, são seus familiares e amigos. Ó Deus, toca nos corações, usa-nos para abençoar os nossos entes queridos com o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Traz de volta os filhos da irmã Maria Luzimar, traz de volta os filhos da irmã ó Deus, da irmã Marlene, ó Deus, cada uma destas situações visita com graça, com poder, ó Deus. E assim que os seus ouvidos estejam atentos a cada petição que lhe foi apresentada, mesmo aquela que nós não nos lembramos nesta hora, mas nós cremos na sua graça, no seu amor, na sua compaixão e por isso oramos com confiança em nome de Jesus. Ó Deus, porque tudo isso é graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, a maior de todas as bênçãos que o ser humano pode conhecer. Seu sacrifício em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados, que nos reconciliou com o Pai, nos deu livre acesso à sua presença, nos fez seu povo, ó Deus, o povo que se chama pelo seu nome. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado pela vida do seu povo. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Espero vocês aqui. Um grande abraço a todos.